Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 055, preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula envolverá as funções polinomiais, tema do edital. E nós gostaríamos de lembrar que as inscrições irão até o dia 30 de outubro. Então, vamos lá? Bom, eu queria inicialmente, antes de começar a aula, falar sobre a estrutura do curso que está disponível no Mercado Pago. Você pode comprar o curso. Algumas pessoas pediram e eu vou fazer a divulgação desse curso. A prova vai ser realizada, obviamente, como vocês sabem, no dia 10 de dezembro de 2023. Então, a gente tem por volta de quase 3 meses, né? Então, a estrutura do curso é essa, todo o edital do concurso envolvendo conjuntos numéricos, razão e proporção, relações e funções, equações. Todo esse tema aí, esses 10 itens, será abordado no curso com 2 horas de aulas semanais, às quintas-feiras e aos sábados, a princípio nesses dias. E os horários também eu vou divulgar, como sendo na quinta-feira às 8 da noite e no sábado às 17 horas. Então dá para ter aula das 17 até as 18 e tomar o seu chopinho à noite, tranquilo. Então eu pensei nisso, então a princípio seriam esses dias. O curso já está disponível para compra, ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Outra coisa importante para a gente discutir é que, além disso, em anexo junto vem o curso de Física. Então, o curso de Física ele faz parte do curso de uma maneira geral. Então, não é só o curso de Matemática que você está comprando, é um curso de Física e Matemática. Você pode adaptar de acordo com os temas que a gente vai ver aqui, com a sua ênfase, né? Com a ênfase que está no edital, a ênfase que você escolheu. Então, mesmo para aqueles que vão fazer a área de administração, tem na área de matemática coisas que tá lá no edital que você vai ter que saber. Então, eu acho que você, tendo o curso, você escolhe os temas aí de acordo com a sua área. As aulas, você pode ter todo esse diagrama todo esse índice aí. Então, nós vamos abordar tanto a matemática quanto a física. Analogamente, nós vamos ver no próximo slide um outro detalhe. Nós temos também um e-book que está sendo já finalizado para os próximos dias. Para quem não quiser fazer o curso, pode comprar o e-book. Eu pediria até para comprar, porque é um preço bastante acessível, um e-book feito com todo o edital que a gente viu de matemática. Então, quem tiver dúvida tanto sobre o e-book ou sobre o curso em si, pode escrever para o meu e-mail, stackfix@gmail.com. O e-book estará disponível na Hotmart. Ele tem no seu interior alguns ícones que eu vou deixar já claro para vocês aí, para quem acessar o e-book, né? Tem também, ao longo dos exercícios, notação para mostrar para você qual é o exercício básico, intermediário e avançado através dessas cores. Também orientações de estudo. Então, começa com conjuntos numéricos. Então, tem uma parte teórica, tem uma parte de exercícios resolvidos por mim em detalhe e alguns feitos até à mão, usando a mesa digitalizadora. Exercícios propostos para vocês e também exercícios de concursos. Bom, pessoal, vamos então iniciar a aula, as funções polinomiais. Aí está uma expressão geral do que vem a ser um polinômio. Aí você fala, nossa, mas que notação complicada. Você vai ver que, em geral, vai aparecer exemplos assim, para você calcular, por exemplo, a função, o valor do polinômio num certo ponto, ou você pode tentar descobrir qual é o grau desse polinômio. Então, ele pode ser, lá em cima, ele está de grau n, né? O que define o grau é o x elevado a quanto? Ao maior número, ele define o grau. Portanto, nesse caso aí, o maior x está elevado à potência 5. Qual é o grau do polinômio? Ele está perguntando. O grau é 5, porque você tem 9x elevado à quinta. Então, o grau é 5. Podemos afirmar que o grau do polinômio é 5. E o valor de p menos 1 significa o quê? Você vê que entre parênteses, no lugar do x, ele coloca o menos 1. Significa onde tem x, tem que colocar menos 1. Não importa a que potência ele esteja elevado. Então, vamos colocar esta função p de x, vamos calcular o p de menos 1 e ver quanto dá. Então, onde tem x, eu coloquei menos 1. É interessante você entender que menos 1 elevado à quinta é igual a menos 1 elevado a 33. Quanto que é isso? Dá menos 1. É lógico que você não vai fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 5 vezes. Menos com menos dá mais. Depois dá menos, depois mais. Porque quando está elevado a número ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. E menos 1 elevado a um número par, como por exemplo elevado a 2, que é par, dá 1. Certo? Porque menos com menos dá mais. Se você fizer esta continha, você vai chegar no seguinte resultado. Menos 9, porque é 9 vezes menos 1 elevado à quinta, que dá menos 1, então fica menos 9.
4 elevado a um número negativo, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso dá menos 1. Então, 4 vezes menos 1 dá o próprio menos 4. O 7 elevado a menos 1 ao quadrado vai dar 7. E o menos 6, que é o coeficiente que não depende de x. Muito bem, é o que a gente chama de constante. Aqui a gente tem que esta continha resulta em menos 12. A resposta é 5 e menos 12. Portanto, letra C. Muito bem. Aí nós temos um polinômio de grau 5. Agora nós vamos ver o método de Brio-Ruffini, que permite você abaixar o grau de um polinômio. Aí você tem um grau 3, você abaixa o grau, vira um grau 2. Então, a técnica é essa. A partir do momento que você conhece uma das raízes, num polinômio de grau 3, você pode usar o método de Brio-Ruffini, abaixar o grau para x2, para ser uma equação do segundo grau, e aí achar as raízes que ele está pedindo aí, x' e x2'. Aliás, pelo menos, é preciso conhecer pelo menos uma raiz. Tá? Aí você pode baixar o grau do polinômio. Então, ele é divisível por x menos a, onde a é a raiz. Então, ele é divisível por x menos 3, tá? Esse polinômio. Muito bem, como é que eu faço isso? Eu inicio colocando uma linha horizontal e da esquerda para a direita eu coloco primeiro a raiz que é conhecida, que vale 3, e depois eu coloco todos os coeficientes de f de x. Então, eu vou fazer isso. Primeiro eu vou colocar a raiz, depois os coeficientes. A linha horizontal está com uma verticalzinha separando o que é raiz dos coeficientes. Do lado esquerdo, em cima, se você observar, eu coloquei 3. Por que 3? Porque 3 é uma de suas raízes. Sempre ele vai te dar uma raiz, ele tem que te dar uma raiz. Ele é polinômio de grau 3, vai virar um polinômio de grau 2. Se fosse um polinômio de grau 4, ele ia virar um grau 3. Você ia ter que aplicar Brio-Ruffini de novo para chegar no de grau 2 e aí usar Bhaskara. Tá certo? Para achar x' e x2'. Então, quem é esse 3? É uma de suas raízes. Então, eu coloco lá em cima, à esquerda, separado por uma barrinha vertical. E agora, quem é 1, menos 6, 11 e menos 6? São os coeficientes. É 1 vezes x ao cubo, é grau 3. Então, é 1 vezes x ao cubo. Então, eu coloco 1. Menos 6x², então eu coloco menos 6. E assim vai. 11 e menos 6 são os coeficientes do polinômio, dessa função do segundo grau. Agora, embaixo desse 1, eu repito esse número. Eu coloco 1 porque é 1. Se fosse 7, eu ia colocar 7. Ia ficar 7 e 7, um embaixo do outro. Mas como é 1, o termo que multiplica o x ao cubo, eu coloco 1. Tá? Agora, eu vou fazer uma continha de vezes, seguida de uma adição, somar. Então, esse vezes esse dá quanto? 3 vezes 1, 3. Aí eu somo ali em cima. 3 menos 6, ganhei 3, mas perdi 6. O que acontece? Eu estou perdendo 3. Eu coloco embaixo, certo? Viu como é fácil? Agora eu vou fazer esse menos 3 vezes o 3 de novo. E vou colocar lá em cima do 11 e vou somar com 11. Quanto que dá menos 3 vezes o 3? Menos 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. Menos com mais dá menos, porque o 3 é mais e o outro 3 é menos. Então, menos com mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Então, dá dando menos 9. Se eu perdi 9, eu somo com 11. Menos 9 mais 11 é 11 menos 9, dá 2 positivo. Eu perdi 9, mas ganhei 11. Então, estou ganhando 2. Agora, acabou. Viu? Já achei os coeficientes da equação do segundo grau. 1, menos 3 e 2. É o A, o B e o C. Muito bem. Os números 1, menos 3 e 2, que estão ali embaixo, ali na segunda linha, serão os coeficientes da equação do segundo grau. E aí eu acho x', x2' e o problema acabou. Certo? Eu já sei quem é o grau é 3, ele não está pedindo grau, ele só está pedindo as outras duas raízes. Então, podemos assim calcular suas raízes, que serão a solução pedida do exercício. Então, a função do segundo grau tem a forma o quê? 1 menos 3 e 2. Então, fica 1x² menos 3x mais 2. Então, esse 1 é o cara que multiplica, é o coeficiente que multiplica x². O 3 negativo é o que multiplica x e o outro é o termo independente de x. Eu sei que o A, B e C é 1 menos 3 e 2, respectivamente, e eu calculo delta. B2 menos 4AC. Quem que é B? B é menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 ao quadrado dá 9, porque é um número par. Então, B2 menos 4AC. 4 vezes 1 vezes 2 está dando 8. E o menos vem da fórmula, menos 4AC. Portanto, este resultado ele dá 1. E aí eu acho quem é x' e x2'. Como você pode perceber, tanto faz chamar o x' de menos ou mais na frente do raiz quadrada, que você ia trocar, ia ficar 1 e 2 ou 2 e 1. Tá? Não tem problema nenhum, as respostas são 1 e 2. Então você pode ver aí que não tem, se a resposta é 1 e 2,
ou 2 e 1, não tem duas respostas idênticas, tá? Então eu estou achando que o x' é igual a 2 e o x duas linhas é igual a 1. Se tivesse invertido, não tinha problema nenhum, porque só tem 1 e 2 aí de resposta. As outras opções são todas diferentes. Então a resposta desse exercício é qual? É a letra D. Deixe seu like, dê uma força para o canal. Resposta a letra D. Um outro exercício eu vou deixar como proposto para você. 4 menos 4 é 16, e aí faz a continha e tenta descobrir quem é a equação do segundo grau e quem são suas respectivas raízes. Agora nós vamos para um outro tema, que é também calcular a função no ponto, né? Você calculando o valor da função nos pontos 1 e menos 1, nós teremos quanto? Esse exercício eu vou deixar como proposto, porque na verdade é só para você colocar no lugar de x o valor 1 e ver quanto dá. Depois coloca o valor menos 1 e vê quanto que dá. Esse é um exercício também bastante simples. Bom, pessoal, encerramos assim a aula 055, que trata do tema funções polinomiais. Hoje eu deixei com vocês as orientações do curso para quem estiver interessado, ou também do e-book para quem também estiver interessado em fazer essa aquisição. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.